Olá pessoal, passando aí hoje nesse quarto domingo da Páscoa para meditarmos do Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com São João, lá no seu capítulo 10º, versículo do 1 ao 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhes conhecem a voz. Mas não segue o estranho, antes fogem dele, mas não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso. O apóstolo São Pedro, depois de Pentecoste, como novo líder da igreja nascente, assume o seu papel de Papa com a palavra de denúncia e esperança. Além de comunicar o cumprimento das promessas, seu testemunho atrai a multidão à fé cristã em vista de uma vida nova. Esse é o querigma, é o começo da caminhada para Cristo, essa caminhada histórica da igreja, rumo ao céu. A pregação do Evangelho tem grande força de convocação. No Evangelho, a figura do bom pastor. É verdade, a figura desse pastor era comum na vida e na cultura judaica. Já no Antigo Testamento era aplicada aos líderes do povo. Na cultura cristã representa Jesus ressuscitado, o bom pastor. No nosso texto, o pastor tem a função de porteiro, guardião, que cuida da porta e não deixa o ladrão entrar. O pastor é também aquele que conduz as ovelhas para fora, como provável referência à saída do Egito e à caminhada do povo no deserto. O pastor mantém uma relação pessoal de comunhão com as ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome e elas a conhecem pela voz. Antigamente, todos os rebanhos ficavam tudo no mesmo aprisco. E depois, o que fazia o pastor? Cada ovelha conhecia, então, a voz do seu pastor. Nós, nesse mundo, conhecemos a voz do nosso pastor, que é Cristo. O pastor mantém, então, essa relação pessoal. É aquele que conduz as ovelhas para fora desse mundo, rumo ao céu. Como provável referência à saída do Egito e à caminhada do povo pelo deserto. O deserto é esse mundo. A nossa chegada em Canaã é a Jerusalém celestial. O pastor mantém uma relação pessoal de comunhão com as suas ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome, e elas o conhecem pela voz. Já os ladrões, os salteadores, podem ser uma referência aos falsos líderes da sua época. As ovelhas que reconhecem a sua voz são os fiéis que fazem parte da comunidade cristã. Jesus se compara à porta para expressar o caminho para ingressar na comunidade, na igreja, para se chegar ao Pai. Pela porta se entravam pessoas autorizadas. As próprias cidades e muralhas tinham suas portas de acesso. Assim, Jesus é o acesso à casa do Pai, Jerusalém celestial, ao reino de Deus, ao nosso Pai eterno. Então Jesus
se apresenta como verdadeiro e bom pastor, que cuida das suas ovelhas, trata-lhes as feridas e tira do recinto daquele ambiente do judaísmo e agora atualiza o judaísmo para o cristianismo, para construir uma nova igreja, essa comunidade messiânica. Ele será a porta que dará acesso à salvação. É o bom pastor que comunica a vida e vida em plenitude, vida em abundância. Deus abençoe você, que o nosso bom pastor nos perdoe e a misericórdia de nós e nos conduz ao Pai, para que aí, cheios do Espírito Santo, afirmar como o salmista no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje também nós temos a memória ao grande Papa Pio V, que deixou-nos a seguinte frase, no seu dirigido aos cardeais, no seu leito de morte, esse grande pastor: eu vos recomendo a Santa Igreja que tanto amei. Um grande abraço a todos, muito obrigado, para que aí possamos afirmar como salmista no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.